Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Vamos começar esse bate-papo sobre o final do ano. Tenho certeza que a cabeça de vocês aí já tá pensando em várias coisas, né, que a gente possa fazer aí pro final do ano. Boa noite. Hoje é um assunto bem legal, né? E um assunto que eu vou acabar trazendo nas próximas semanas. Quem tá aqui que ainda não me conhece, né? Meu nome é Malu, eu falo muito sobre tábuas, né? Sobre tábuas de frios, de café da manhã. E agora, todas as terças-feiras, né? A gente tem esse encontro ao vivo às 20 horas. E a partir dessa semana a gente vai ter vários encontros que a gente vai falar sobre o final do ano, porque é uma data essencial para quem trabalha com tábuas. Então eu quero trazer muito conteúdo relacionado a isso, né, e falar muito sobre a importância dessa data para quem empreende com tábuas, para quem trabalha. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, eu quero saber de quem está aqui que já trabalhou em algum Natal, que já fez alguma encomenda. Não precisa ser necessariamente com tábuas. Pode ser, se você é confeiteira, pode ser com alguma outra mercadoria aí na área da gastronomia, né? Então, falem um pouquinho para mim. Tá travando, gente? Tá travando ou vocês estão conseguindo me ouvir? Seja bem-vinda, Rejane. Que bom te ter por aqui. Me falem se vocês estão conseguindo me ouvir ou se tá travando, tá? Vão falando que eu vou conversando. Então, acredito que tenham pessoas aqui que já trabalharam, né, com o Natal, tem pessoas novatas, tem pessoas que só trabalharam no ano passado, né? E acho que vocês estão aqui no lugar certo, porque eu já trabalho há mais de 8 anos com o Natal. Então, eu sou uma pessoa que o que não falta é experiência com o Natal. Então, eu já passei por tudo que vocês imaginam, mas eu não vou trazer hoje as minhas histórias, porque a gente vai ter aí uma live onde eu vou dividir um pouco aí das minhas histórias, do que eu já passei. Vai ser numa outra terça-feira. Hoje eu realmente quero trazer para vocês algumas informações do quanto é importante, né? Muitas vezes a gente imagina que essa data é importante, mas a gente não tem a dimensão, né? O Natal, gente, não só o Natal, mas todas as datas de final do ano, elas são as datas que a gente mais vende, assim, durante o ano inteiro. Então, basicamente, se você for comparar quem trabalha com tábuas, por exemplo, com uma confeiteira, digamos que o nosso Natal seja a Páscoa da confeiteira. Entendem? Aí vocês vão ter a dimensão do que é o final do ano pra gente. Então, ele é de suma importância. Se você quiser atender aí Natal, Ano Novo, comemorações de final do ano, você vai ter muito pedido. Então, esse que é o interessante, né? Porque quando a gente vai falar em final do ano, por isso que eu falo a importância, né, do final do ano. Porque o final do ano a gente sempre vai pensar no Natal, mas vai muito além do Natal, né? Não é só o Natal, a gente tem Natal, a gente tem Ano Novo, a gente tem aí as confraternização, né, de final do ano, as confraternizações, a gente tem amigo secreto, a gente tem a história das pessoas se presentearem, né? Então, vou trazer uns dados para vocês terem ideia o quanto o segmento de alimentação e bebidas cresceu no ano de 2021. Para vocês terem uma ideia, o segmento de alimentação e bebidas foi o mercado que mais cresceu em 2021. Ele cresceu cerca de 107%. Então, ele foi um dos segmentos que mais vendeu. Então, pense, a gente estava lá, né, num ano ainda muito pós-pandemia, e mesmo assim, quanto a gente cresceu, quanto evoluiu, né? Então, hoje em dia, os deliveries cresceram muito, que é o tipo de trabalho, né, que a gente faz aqui, que eu ensino vocês a fazerem. Então, são dados muito importantes e que realmente a gente tem que levar em consideração. E aí, a gente, quando vai pensar nas datas de final do ano, eu tenho certeza que a cabeça de vocês
começa a vir muitas dúvidas. Essa semana, até ontem, eu abri uma caixinha, perguntei lá o que seria essencial, o que você acha que é essencial para você fazer boas vendas aí no período de Natal, de Ano Novo, né? E aí veio muitas respostas, eu até anotei aqui algumas coisas pra gente falando sobre isso, tá aqui no meu caderninho do lado. Então, cada uma falou uma coisa, né? Preço bom, catálogo prático, divulgação. E quem tá aqui, o que vocês acham que... Eu acho que caiu, travou, gente? Travou, vocês estão conseguindo me ouvir? Aqui deu uma queda de conexão, aí eu tirei do Wi-Fi e botei pro 4G. Me falem se tá tudo ok, se vocês estão conseguindo me ouvir. Agora sim eu vou conseguir ver o que vocês estão falando. Com medo de investir em mercadorias para o final do ano e não ter retorno. Tá, medo sempre normal, né? O medo está sempre presente. Então, gente, é como eu falei para vocês. O Natal, ele é pra gente assim como a Páscoa é pra confeiteira, né? Então, é uma data que realmente ela é cheia de oportunidades. Mas pra gente saber aproveitar essas oportunidades da melhor forma, não basta só a gente, né, fazer um produto e colocar ele à venda. Eu vejo, gente, que o maior problema, assim, de quem começa a empreender, né, a gente acha que é muito fácil, né? Que empreender simplesmente é a gente fazer um bom produto, né? Um bom produto, um excelente produto. O meu diferencial é que eu tenho um bom produto. Então, você acha que você vai colocar ali aquele produto excelente, você vai fazer um post no Instagram e você vai sair vendendo. Quem aqui acha que é assim fácil fazer vendas, me deixa aqui nos comentários. Gente, por mais que pareça ser estranho eu falar isso, mas é uma coisa que eu escuto todos os dias. Pessoas que vêm me procurar e falam, olha, tô postando no Instagram, não tô vendendo. Aí a primeira coisa que eu falo, tá, mas quais são as estratégias que você tá utilizando para fazer essas vendas? Quem acha que postar foto no feed é uma estratégia, tá muito enganado. E aí, se realmente o seu Natal depender de fazer post no Instagram, ele está fadado ao fracasso, com certeza, gente, porque vai muito além disso. Muito além mesmo, assim, a gente tem um conjunto de estratégias. Então, cada uma falou ali um pouquinho, né, sobre o que era essencial para essa data. Então, é um conjunto de coisas, você não tem que só entender ali do produto bom. Quem me acompanha nos stories viu que a semana passada eu postei um livro que eu tô lendo, que é O Paladar Não Retrocede. Esse livro é muito interessante, fica aqui como dica para vocês que quiserem ler. E ele fala sobre o mercado, né? O mercado de luxo que existe, né? Que eu tenho certeza que quem tá aqui buscando estudo, buscando capacitação, não quer fazer apenas uma cestinha, quer evoluir e ir muito além disso, quer tornar uma experiência. A gente vive hoje numa era da experiência, né? Então, hoje em dia, a gente não faz cestas, a gente cria experiências, a gente cria momentos. E aí, naquele livro, logo que você começa a ler ele já fala assim, se você acha que o diferencial do seu negócio é ter um produto bom, você está fadado ao fracasso. Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você ter um produto bom é essencial. Isso não é um diferencial. Se você que está aqui comigo não tiver um produto de extrema qualidade, você nem pode participar desse jogo aqui que a gente está falando. Então, e se você acha que isso é o suficiente, você também está muito enganado. E aí que mora o grande problema da maioria das pessoas que começam a empreender. Eu sei que tem muita gente por aqui que está me assistindo ou que vai me assistir que é extremamente competente, que faz bons produtos, que faz cestas deliciosas, né? Ou, sei lá, às vezes a gente tem muita confeiteira que segue também, que vai fazer panetones, bolos maravilhosos. E aí você fica pensando assim, poxa, eu tenho um produto tão bom, mas eu não tenho resultado, eu não consigo vender o meu produto. Tenho certeza que muitas que estão aqui me ouvindo têm esse problema, porque eu recebo isso diariamente ali no meu Instagram. E isso é mais normal do que vocês imaginam. Por quê? Porque o produto, ele é bom, mas ele não tem estratégia.
Então, aí que começa o assunto do livro lá sobre a experiência do cliente, aquilo que eu tô criando, né, para oferecer para o meu cliente, o que eu tô tendo de diferencial, né? Então, quando a gente fala de final do ano e fala em lucrar muito dinheiro com o final do ano, a importância do final do ano, ela é muito positiva. Mas para a gente saber absorver melhor esse final do ano, a gente precisa estar preparados. E preparados, gente, não é só ter um produto bom. Então, é isso que eu queria, né, que vocês entendessem. É um conjunto, é um processo inteiro, né? Você precisa ter uma boa divulgação, você precisa ter um cardápio inteligente e um cardápio que se adapte, né, às suas necessidades. Às vezes você só vai ter uma geladeira aí na sua casa. Como é que você vai organizar a sua logística para atender muita gente, né? Quando eu for fazer a live lá das histórias de Natal, que vai ser daqui a pouco, daqui a outras terças-feiras, eu vou mostrar algumas fotos para vocês de como fica a minha geladeira nesse período. E muitas vezes a gente é novata, a gente pensa assim, eu quero absorver a maior parte de pedidos, eu vou pegar muito pedido, e você não pensa na logística que está por trás disso. Vender é muito bom, né? A gente tem que realmente aproveitar essa data para vender. Mas a gente também precisa se preparar para vender bem. Já pensou a gente absorver um monte de pedido e a gente não conseguir dar conta desses pedidos? Eu vou falar para vocês que isso é muito natural, tá, gente? Se vocês soubessem ao longo do meu percurso aí na área da gastronomia, quantas histórias eu já ouvi de pessoas que ficaram na mão por profissionais que não conseguiram dar conta. Não é brincadeira, gente. É muita gente. O que acontece? As pessoas se empolgam com a data, elas veem como uma oportunidade, mas elas não se preparam. E aí o que acaba acontecendo? Elas não conseguem entregar os pedidos a tempo. Já chegou muita gente aqui, cliente de última hora, desesperado, falando que tinha feito encomendas e era tipo 11 horas da noite do dia 24 e ainda não tinham recebido os pedidos. Eu fico imaginando o pânico tanto da pessoa que está comprando quanto a pessoa que está fazendo, porque isso é um total despreparo, né? Então é isso, gente. A gente tem que saber que é uma oportunidade, mas que a gente tem que se preparar. Então, para a gente ter um bom Natal, é um conjunto de coisas. É ter um cardápio bem organizado, é a gente ter aí itens temáticos, né? Porque o Natal, ele é uma data muito especial. Por que o Natal é uma data tão lucrativa pra gente? Por que o Ano Novo é uma data tão lucrativa pra gente? Por que o final do ano, no geral, sabe? Eu, gente, já trabalho com o ramo, né, de alimentação há mais de 10 anos. E eu já sei como é o movimento do mercado. E para vocês terem uma ideia, a movimentação já começou. Então, a gente está aqui agora, dia 18 de outubro. A minha agenda, gente, já está muito cheia. Muito, muito, muito cheia. Eu já vejo uma diferença no consumo das pessoas. Porque vai chegando no final do ano, o que acontece? Muitas pessoas ganham o 13º, né? Quem lá é CLT. O Natal, ele traz uma magia diferente na vida das pessoas. Então, quem me acompanhou hoje nos stories viu que eu postei lá uma loja super bonita de Natal que eu fui. E eu falei, nossa, eu queria morar nessa loja. E eu cheguei lá na loja, tinha umas árvores bonitas, tinha uns enfeites bonitos. No fundo tinha uma musiquinha de Natal e você chega naquela loja, você tem vontade de ficar na loja. Porque aquilo, gente, a gente foi criado com essa magia do Natal. O Natal tem essa magia, né? O final do ano, eu falo Natal, mas não é necessariamente o Natal. O final do ano traz isso para todos nós, né? A gente vem de um ano onde a gente trabalhou muito, a gente batalhou muito, a gente teve problemas, a gente teve aí desafios, a gente foi feliz, a gente chorou, a gente sofreu. Então, parece que o Natal ele traz um período de renovação, né? Então, as pessoas elas estão felizes, elas estão dispostas a investir mais dinheiro, né? Tanto que aí que os shoppings ficam abertos até muito mais tarde. As pessoas elas vão muito comprar, elas querem presentear. O Natal deixa as pessoas mais sensíveis e generosas. Então, a Mônica tá dizendo aqui que ela ama o Natal e ama a magia.
Eu pergunto para vocês aqui que estão aqui, me falem com toda a sinceridade do mundo. Quando chega o Natal, vocês não sentem vontade de presentear as pessoas que vocês gostam? Às vezes você mora num condomínio, você vai presentear o seu porteiro, você vai presentear a pessoa que faz sua unha, você vai presentear a sua cabeleireira, a pessoa que te ajuda em casa, um funcionário, um amigo, né? Naturalmente o Natal traz isso pra gente. Então, é só a gente avaliar como a gente se sente. Eu sou uma pessoa que chega essa data, eu amo presentear. Então, a gente tem essa cultura do presente no Natal. Então, vejam quantas oportunidades a gente tem, né? Além de itens presenteáveis, das pessoas quererem presentear os funcionários da sua empresa, as pessoas próximas, as pessoas que prestam serviço para elas, né? Além de tudo isso, a gente tem as comemorações. E final do ano, todo mundo, por mais que a pessoa ela não consuma os seus produtos durante o ano, no Natal, às vezes ela vai pensar assim, ah, não, eu cozinhei o ano inteiro, eu tive o maior perrengue, agora eu quero me dar o luxo e me dar o direito de pedir uma comida, de pedir uma tábua, de pedir algo diferenciado. Então entendam, né, aí que a gente entra, porque as pessoas nessa data, gente, elas não querem cozinhar, elas não querem ir para a cozinha. A gente mora no Brasil, que é um país que a gente tem aí, né, uma oscilação muito grande de temperatura, mas em dezembro é uma data que tá quente em todos os lugares. Então, quem quer ficar no calor com a barriga no fogão cozinhando? É só para quem trabalha realmente com isso. E eu sinto isso na pele há muitos anos que eu trabalho ali no calorão, enquanto eu tô vendo os stories da galera na piscina, a galera curtindo, a gente tá trabalhando. Mas o que acontece? É a nossa oportunidade, né, de fazer o nosso 13º, de fazer a nossa reserva ali para os meses de janeiro, para os meses de dezembro. E a gente consegue, se a gente trabalhar direitinho, a gente consegue aí ter um bom retorno, com que a gente não tenha que se preocupar em janeiro, em fevereiro. Então, ao meu ver, é um trabalho que compensa e sempre compensou. Então, na hora que a gente vai trabalhar com isso, a gente tem que ter consciência. Será que eu tô preparada, né? E eu pergunto aqui para vocês, vocês estão preparadas para trabalhar, para abrir mão dessa data? Para ganhar muito dinheiro? Porque assim, uma coisa é a gente querer, mas lá no fundo a gente tem que olhar para a realidade. Eu me sinto preparada para abrir mão dessa data, para estar ali trabalhando, abrindo mão de estar com a minha família, né? A gente tem que pensar em tudo isso. Mas eu acredito assim que quando a gente escolhe, né, empreender com a área da alimentação, a gente tem que estar preparado, né, preparada para essas ocasiões, porque a gente realmente vai aí estar trabalhando quando a maioria das pessoas estão descansando. Mas também tem um lado bom, que às vezes numa segunda, numa terça, a gente pode estar ali de boa, pode estar aproveitando enquanto está todo mundo trabalhando. Então, é isso que eu sempre pensei, né? Eu trabalho aí há 8 natais, como eu falei com vocês. Há 8 natais que eu não fico com a minha família. Mas o quanto isso me trouxe de retorno até hoje, o quanto eu evoluí, o quantos clientes eu conquistei, né? Então, as datas, gente, de final do ano, elas têm esse poder. Porque o que acontece? Se a gente fizer todo o método certo de divulgação, de criar um cardápio inteligente, de divulgar da forma certa, né? De usar itens temáticos, a gente vai atrair bons clientes. E clientes que estão dispostos a pagar pelo nosso produto, né? Por quê? Porque é uma data onde não existe muita objeção de preço. O que é a objeção? Não existe muito aquela coisa, eu acho caro o teu produto. As pessoas, elas não estão preocupadas com o preço que elas vão pagar. Elas querem saber o que você vai oferecer. E é por isso que a gente tem que ter um cardápio inteligente. Porque se esse cardápio não estiver elaborado de forma inteligente, esse cliente não vai se sentir atraído por ele, né? Então é um conjunto de coisas, é um cardápio inteligente com uma foto bem elaborada. Nessa data a gente tem que ousar em cenários, em fotos, usar itens natalinos para fotografar.
A gente tem que entregar realmente fotos que vai fazer o nosso cliente se encantar. Por quê, gente? Porque a concorrência nessa data é muito grande, sabe? A gente está concorrendo com quem faz doce, a gente está concorrendo com quem faz panetone, a gente está concorrendo com muitas confeiteiras que estão fazendo ali kits específicos para a data. Então, a gente está num segmento que cresce muito, que cresceu horrores em 2021, mas a gente precisa estar preparados, né? Porque a concorrência é muito grande também, assim como as oportunidades são muito boas, a concorrência também é muito grande. Então, para isso, a gente tem que se capacitar, a gente tem que entender do mercado, a gente tem que entender aí como a gente vai divulgar, como a gente vai fazer as nossas compras, com quanto tempo de antecedência a gente tem que se preparar, como tem que ser o nosso cardápio, como tem que ser a nossa divulgação, que ações de vendas, né, a gente vai fazer. Então, tem toda essa questão. Tô vendo aqui que a Mônica tá dizendo que a galera nessa época está de mão aberta. É exatamente isso, Mônica. As pessoas, elas já estão com o cartão na mão. É só você vir com a oportunidade que as pessoas vão passar o cartão. Vou ler aqui. Esse ano vou presentear minha equipe de 12 pessoas. Então, é isso, gente. O que mais acontece é esse tipo de situação. Então, pensem aqui comigo. A partir de novembro já começam as confraternizações do final do ano. Então, vem amigo secreto, vem confraternização de empresa. Aí você pode entrar aí com kits, com combos. Aí vem pessoas querendo presentear os funcionários. Aí você tem mais um tipo de mercado que é o corporativo, que você vai poder presentear elas com produtos aí, né, menores, de menores ticket. Aí vem o Natal e o Ano Novo em si, que as pessoas gostam muito. Então, como é que acontece no Natal? No Natal, as pessoas gostam muito de comprar tábuas para entradinha. Então, as pessoas se reúnem com a família delas, elas querem degustar, querem tomar uma espumante, comer numa tábua de frios, que super harmoniza. No Ano Novo, as pessoas hoje em dia, gente, buscam comidas muito mais leves. Então, Ano Novo tem aquela coisa de ser mais festiva, né? A gente sempre vê ali, Natal, as pessoas comem pra caramba, né? Comem entradinha, comem ceia, estão entre família, a gente tem aquela fartura na mesa, que ninguém tá preocupado aí com o preço, né? E aí a gente vem com o Ano Novo, onde as pessoas querem algo mais leve. E aí você também entra com a opção de tábua de frios, trazendo essa leveza para a pessoa, né? Para a pessoa poder só curtir, não se preocupar com essa data. E é isso que é o nosso papel. O nosso papel nessa data não é vender, né? É criar experiências, é resolver essa dor que esses clientes têm. Porque quando a gente trabalha com venda, gente, a gente trabalha com duas coisas. A gente trabalha ou com dor, né? Ou com prazer aí das pessoas. E a gente está resolvendo dois problemas em um, né? A gente está resolvendo, a pessoa não quer estar ali na cozinha. Ela quer estar ali cozinhando, ela quer estar ali degustando com a família, ela não quer se preocupar em ter que parar o tempo dela para fazer aquilo. E é por isso que ela não se preocupa com o preço, e é por isso que é tão importante vocês terem consciência disso, né? Porque eu sei que muitas vezes vocês ficam com medo, né? Medo de cobrar, medo de não vender, como eu já vi aqui em cima. O Natal traz sentimentos de amor fraternal. Nessa data é legal ter os mimos, o ticket mais baixo. Amo presentear, amo essa época, sou muito apaixonada por tudo de Natal. Decoração de Natal é tudo de bom. Tô lendo aqui enquanto eu tô falando. Exatamente isso, a gente tem que ter, gente, a gente tem que ter aí opções, né, presenteáveis, a gente tem que ter aí várias opções para as pessoas poderem presentear, porque elas querem nessa data presentear, né? E então, a Mônica tá falando uma coisa muito importante, além de tudo isso que eu tô falando com vocês, esse ano a gente ainda tem mais uma coisa, que é a Copa do Mundo, gente. As pessoas vão se reunir para assistir os jogos lá da seleção, dos outros times, e elas vão consumir produtos, elas vão querer encomendar tábuas. Me digam se tem coisa melhor do que uma tábua de frios para você assistir os jogos da Copa, né? Que prático, que legal. E a vantagem, gente, de comemorações de Copa, o que pode acontecer? As pessoas, elas se juntam para fazer o pedido, então elas conseguem comprar muito mais itens, né? Quando a pessoa compra sozinha, ela normalmente vai comprar algo menor.
Então você vai trabalhar com produtos de um ticket muito maior, né? Por quê? Porque ela vai pegar, ao invés de ela pegar uma tábua para 2 pessoas, ela vai pegar uma tábua para 6, para 10, para 20 pessoas. E ela vai estar entre um grupo de amigos onde ela vai poder dividir, né, esse custo, né? Então, isso não vai ficar pesado para ninguém. E nesse ponto a gente sai ganhando, porque a gente tá vendendo produtos de alto ticket, né? Vendendo bastante coisa para apenas um cliente. Então, isso na nossa logística é muito positivo. Por quê? Porque toda vez que a gente vende produtos de alto ticket, eu tô vendendo um produto de alto ticket para um cliente. Então, a minha preocupação vai ser apenas com aquele cliente. Então, com um cliente, pense assim, é muito melhor a gente ter um cliente que compre R$2.000 com a gente do que a gente ter 10 clientes com R$2.000. Por quê? Porque a gente vai ter uma entrega para se preocupar, a gente vai ter um cliente para atender. E aí, gente, no final do ano, o que mais sai são muitos clientes dispostos a investir R$1.000, R$2.000 com você. Então, se coloca nesse lugar e se imagine nessa situação, porque isso é muito possível e isso acontece muito. O cliente não vai comprar apenas uma tábua com você. Se você tiver mais produtos para oferecer, além da tábua, ele vai comprar terrinha, ele vai comprar o que você tiver para oferecer. E, gente, essa questão de trazer os combos, de trazer coisas além das tábuas de frios, é algo fundamental para o nosso negócio. Por quê? Porque o cliente que ele quer comprar uma tábua de frios, normalmente, quando ele vai receber mais pessoas, nunca é só a tábua. Ele sempre quer algo a mais. Ele quer uma cesta de pães, ele quer umas pastinhas diferentes, ele quer uma terrine, ele quer uma quiche, se você tiver, né, adepta a fazer. Então, tudo isso a gente tem que pensar quantas oportunidades a gente tem. A gente tem oportunidades desde aquele mimo muito pequeno, né, que seria para as pessoas presentearem os seus funcionários, que é importante a gente ter, né, porque a gente vai ter muito cliente que vai querer presentear, que nem a Mônica acabou de falar, eu quero presentear 12 funcionários. Então, essa pessoa que vai presentear 12 funcionários, ela quer presentear esses funcionários com itens mais em conta. Então, a gente tem que ter itens mais em conta nesse cardápio. Mas a gente também não pode deixar de ter itens de maior valor agregado, porque vai ter muita gente pedindo esses itens. E, gente, sai muito, é muito fácil. Se você fizer, né, tudo do jeito certo, se você souber fazer esse cardápio de forma inteligente, saber divulgar, saber se organizar, você vai conseguir fazer boas vendas. Agora, se você realmente achar que é só você ter um bom produto e postar foto no Instagram, você vai ter sérios problemas e você vai ficar realmente muito frustrada. Porque você vai ver pessoas vendendo, pessoas arrasando, bombando, fechando a agenda e você mais uma vez parada. Eu tenho certeza que essa sensação ninguém que tá aqui quer ter, né? De não estar vendendo, de ver todo mundo vendendo, de ver as pessoas fechando a sua agenda e você não tendo essa mesma oportunidade. Então, é isso que a gente precisa entender. A gente tem que ter um posicionamento, a gente tem que ter uma organização, porque é o que eu falei para vocês. Como é que a gente vai ali oferecer produtos para o nosso cliente e absorver uma quantidade maior de pedidos se a gente não tiver uma logística bem organizada, né? Se a gente não souber como é que tem que ser, o que pode ser feito com antecedência, o que eu posso adiantar, como tem que ser esse passo a passo até o Natal, com quanto tempo de antecedência eu tenho que fazer minha divulgação. Então, são muitos fatores, gente, que a gente vai trabalhar aí ao longo das próximas semanas, que eu vou conversar com você sobre isso. Então, a gente vai ter agora todas as terças-feiras, as próximas terças-feiras, às 20 horas, o nosso encontro vai ser aqui sobre o final do ano. A gente vai conversar, vai trocar essas experiências. Então, eu me propus a trazer isso para vocês vão ver eu falando muito agora sobre isso, porque eu lembro lá quando eu comecei, gente, há 8 anos atrás, ninguém falava em Natal, ninguém vendia curso sobre Natal, ninguém falava sobre Natal, ninguém ensinava sobre Natal. As informações, elas eram muito assim escondidas. Então, eu tive que começar e eu passei por tanto perrengue até que eu aprendi realmente como dar certo, né, no Natal, como absorver, que não era só eu fazer bons
produtos, que eu tinha que entender como era a organização por trás disso, que eu tinha que entender como eu ia refrigerar os meus itens na geladeira. Pensa, gente, uma geladeira pequena, cheia de tábuas. Como é que a gente vai fazer para armazenar isso? Então, isso não é fácil como a gente acha. Vender bem é maravilhoso, mas vender bem exige um planejamento maior. Então, até que ponto vocês estão preparadas para absorver esses pedidos, né? Até que ponto vocês estão preparadas para vender muito, para entregar muito, para montar muito, para armazenar muito? Então, tudo isso que a gente tem que refletir. Deixa eu só ver aqui o que vocês estão mandando. Copa do Mundo. Copa do Mundo, gente, esse ano vai bombar. Cada jogo, podem ter certeza. Vamos rezar, gente, pro Brasil e até a final. Porque daí a gente tá com box garantida pra caramba. Então, podemos criar box temáticas pra Copa, aí com as cores do Brasil, né? Eu, por exemplo, se fosse para criar algo para a Copa, eu criaria algo mais no estilo assim, com bastante nuts, bastante coisas realmente assim, mais para tema boteco, de repente, que eu acho que super combina com jogo de futebol. Não usaria algo tão requintado pro tema Copa. Usaria ali, de repente, saquinhos com amendoim verde, né? Que é bem o tema aí do Brasil. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de usar amendoim, mas eu acho que para esses casos, assim como festa junina eu gosto, Copa do Brasil, aquele amendoim japonês em verde, sabe? Acho que tem tudo a ver. A Lu tá dizendo que ela acha muito legal os combos. Muito legal, Lu. A Vivi que tem dificuldade em montar o cardápio, a gente vai conversar sobre isso. Malu, você usa algum outro meio de divulgação além do Instagram? Utilizo pelo menos 6, gente. Pelo menos 6 estratégias diferentes de divulgação. Então é muita coisa, gente. Assim, quem olha acha assim, não, essa pessoa, ela já está muito consolidada, ela não precisa fazer estratégia nenhuma de venda. E vocês estão muito enganadas. É por isso que eu falo. Quem está começando, gente, não... Se fizer uma estratégia de venda, digamos que a sua estratégia seja postar foto no Instagram. Você só tem uma chance de dar certo, vocês entendem? Quando você vai aumentando essas estratégias, você aumenta para 6, 7 vezes as chances. Então, se você tiver 7 estratégias de venda e uma delas não dá certo, você ainda tem 6 estratégias para darem certo. Se você investir apenas numa estratégia, você tá fadado a não vender, gente. Porque o que acontece? Como a gente aumenta as vendas? Num conjunto de estratégias. Então, se eu tenho 6 estratégias de venda, eu tenho 6 possibilidades diferentes de entrar vendas. Então, tá entrando um pouquinho dessa, um pouquinho daquela, um pouquinho dessa. E quando vai juntar todas as estratégias, eu tenho um pico de venda muito alto. Então, é por isso que eu falo, gente, não achem que sair postando foto no Instagram vai fazer vocês venderem, tá? É a mesma coisa do produto bom, que eu falei lá no início da live. Hoje em dia, a nossa obrigação é oferecer um produto bom. Então, isso é tua obrigação. Não ache que isso é uma vantagem, que isso é um diferencial teu, tá, gente? Fazer bons produtos, usar bons produtos é o mínimo que você pode fazer. A mesma coisa serve para foto do Instagram. Você postar foto no teu Instagram é o mínimo que você pode fazer. A gente vive numa era digital, onde tudo é online. Se você não postar, gente, você não vai vender. Se você não estiver presente nas redes sociais, você está escondido do mundo, porque tudo acontece nas redes sociais. Então, levem isso para a vida de vocês. Ter um bom produto e fazer postagem no Instagram é o mínimo, gente. Agora, para quem quer vender muito além disso, você vai precisar se esforçar muito além de um post e de ter um produto bom. Vai muito além de tudo isso. Deixa eu ver aqui, Malu, tudo isso você vai nos ensinar, muita coisa. Então, gente, vamos acompanhar as lives de terça-feira. Todas as terças-feiras, aí até o final do ano, às 20 horas, nós vamos conversar muito sobre tudo isso aqui que eu tô falando. Hoje é uma introdução para eu mostrar para vocês as oportunidades, como funciona esse negócio, como é o final do ano, né? Que esse ano a gente realmente tem aí, além de Natal, além de Ano Novo, além de Amigo Secreto, além de confraternização, Copa do Mundo, gente. Que final do ano rico para encher o bolso de dinheiro. Então é isso que a gente tem que focar. Deixar para descansar com a família lá em janeiro
e agora suar e correr atrás do nosso dinheirinho, porque esse é o momento perfeito para isso acontecer. Ia perguntar isso mesmo. Dificuldade em passar orçamento para eventos. Eventos aí é uma outra coisa. Aqui a gente tá falando mais do delivery mesmo. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo mais para quem empreende de casa, para quem quer fazer entregas. Por isso que eu falo muito sobre os combos, né? Que são combos onde você faz a entrega ali para a pessoa e a pessoa monta a sua própria mesa na sua casa. Já vai tudo prontinho, então é muito fácil. Além do Insta, onde você divulga. Isso aí é para as Madeleines que estão lá no curso, gente. Todas as estratégias de divulgação. Aqui no PI, caldinho de feijão, além do Instagram, qual você usa? Quais estratégias você usa? Eu não tenho dificuldades em passar orçamento. Minha maior dificuldade é montar cardápio. Sofri isso na pele, táticas de venda. Você pode falar um pouco mais de cardápio inteligente. Tenho quase uma parada cardíaca quando o cliente pede cardápio, ainda não aprendi a fazer. Gente, olha só, tem 2 ou 3 Madeleines aqui falando sobre cardápio. Não assistiram a aula de cardápio, vocês têm que assistir a aula de cardápio e a nossa mentoria de quinta-feira é só falando sobre elaboração de cardápio. Então, vamos ter paciência, esperar a mentoria que vamos conversar muito sobre isso. E, gente, olha só, realmente cardápio é uma coisa... só para vocês entenderem o quanto o cardápio é importante, vocês sabiam que tem uma... Então, a gente precisa perder muito tempo. Eu, assim, na última turma, eu fiquei mais de 1 hora só conversando com as alunas, né? Que são as aulas que a gente tem, né? A gente tem uma aula só sobre elaboração de cardápio e eu também ensino como confeccionar o cardápio, como tem que ser, as informações que tem que ter. Porque o nosso cardápio diz muito sobre como é o nosso serviço, né? Então, o primeiro contato que o cliente vai ter ali com o nosso atendimento, né? Então, ele vai chegar, ele vai ter o atendimento para isso. Eu vou falar agora um pouquinho, gente, como é que é a jornada do cliente até chegar a fechar a venda. Só para vocês entenderem o quanto isso é importante. Como funciona a nossa jornada com o cliente? Primeiro, a gente vai fazer ali a nossa criação, né? Então, a gente vai criar o nosso produto. Para a gente criar esse nosso produto, a gente vai ter que... eu tô lendo aqui os comentários, eu não posso ler, senão eu me embanando toda aqui. Então, eu começo com a criação do meu cardápio. Para isso, o que eu preciso? Entender das técnicas, né? De montagem, de criação. Eu vou ter que escolher o meu público, que público eu quero atender. Eu quero atender um público com um ticket maior, um público com um ticket menor. Aí, de acordo com esse público, vai ser as montagens que eu vou fazer. Eu vou fazer uma montagem mais elaborada ou uma montagem menos elaborada? Decidi. Vou testar as minhas montagens. Então, vou colocar ali as montagens em prática. Coloquei as minhas montagens em prática, aí eu vou ter que precificar. Precifiquei, ok. Então, vejam quantos processos a gente tem. E tudo isso eu ensino para vocês lá dentro da Escola de Tábuas. Então, a criar as técnicas, a entender os ingredientes, a público, ao ticket que você vai fazer, aí você vai precificar, aí você vai criar o seu cardápio. Então, você vai criar o seu cardápio precisa ser inteligente para você não ter prejuízo no seu estoque. E aí, vejam quantas coisas tem por trás de uma cesta. Não é só montar, não é só copiar da internet e sair divulgando. É muita coisa que tem por trás. Então, montei o meu cardápio de forma inteligente. Criei um link para esse meu cardápio, coloquei ele lá no meu WhatsApp. Agora eu vou precisar cuidar do meu Instagram. Por quê? Porque o meu Instagram é minha vitrine. Então, quando a gente vai passear lá no shopping, o que nos faz comprar um produto? Respondam aqui. O que nos faz comprar um produto no shopping, normalmente é a vitrine. Vocês sabiam que existe uma profissão? Lá vai eu de novo com as profissões. Mas é para vocês entenderem o quanto isso é importante. Vocês sabiam que tem uma pessoa que é só paga para montar vitrine de shopping? Vocês sabiam disso? É tipo uma espécie de decorador, eu não sei agora como é que é o nome. Mas é uma pessoa que as lojas contratam apenas para fazer aquela vitrine, né? Então, vamos lá. Uma loja física, ela tem uma vitrine física que a pessoa vai montar lá. Qual é a nossa vitrine? É o nosso Instagram. Então, o nosso Instagram, ele tem que ser a nossa vitrine.
Então, como é que tem que ser essa vitrine? Ela tem que ser bonita, ela tem que ser atraente. Então, o que a gente precisa? Além dela ser bonita e ela ser atraente, ela precisa conter informações importantes, porque se ela não tiver informações importantes, o nosso cliente vai ficar perdido. E aí que entra o quê? A nossa bio, né? A bio são aquelas informaçõezinhas que ficam embaixo da nossa foto. E aí, lá dentro do curso eu também ensino como tem que ser a nossa bio, né? Que informações tem que ter? Porque o que vai acontecer? Eu vou postar foto bonita, o cliente vai chegar no meu Instagram. Se não tiver as informações necessárias, ele vai ficar perdido, ele vai ir para outra pessoa que seja mais facilitado, porque as pessoas hoje em dia, elas estão atrás de facilidade. Então, se você não tiver ali tudo de fácil acesso, elas desistem da venda, gente. Por isso que é tão importante a gente investir no Instagram com todas as informações certinhas e também num cardápio inteligente. Aí a pessoa vai entrar ali, vai ter todas as informações certinhas, ela vai entrar em contato com você e aí o seu atendimento tem que ser muito bom. Então, como atender um cliente? O que eu tenho que falar? Como é que eu vou fazer? Você tem que ter um script de atendimento ideal, que vai ser aquele script para o seu cliente. Você tem que ter respostas rápidas ali que vão facilitar o seu atendimento. Aí vejam quantos passos que o cliente vai passando até fechar a venda com você. Aí ele vai entrar em contato com você, aí você vai mandar o cardápio. Então, esse cardápio ele tem que ser atrativo, ele tem que ser inteligente, ele não pode ter 1 milhão de opção para confundir a cabeça do seu cliente. Então, ele vai entrar, ele vai olhar o cardápio vai estar ali com todas as informações que precisa. Ele vai apenas mandar o que ele quer e vai falar para você que quer fechar, gente. Quando você aplica o método certo, o cliente fecha a venda, ele não fica com dúvida, ele não fica te perguntando 1 milhão de coisas. O cardápio inteligente e bem elaborado, ele já sana todas as dúvidas que o cliente tem. Então, o cliente só vem e fala, eu quero tal dia, tal horário e eu vou pagar de tal forma. Eu falo isso porque é assim que funciona aqui na minha empresa, gente. O cliente, às vezes, normalmente, tipo, por exemplo, hoje eu acordei, tinha uma mensagem de uma cliente que tinha me mandado ontem de noite, ela entra no meu WhatsApp, ela já recebe o link ali com o meu cardápio, ela já me mandou a opção que ela queria, ela já falou qual era o pagamento e ela já me falou os adicionais que ela queria e que ela só estava aguardando eu dar o ok para ela fazer o pagamento. Então, vejam que prático. Eu nem respondi para ela e ela já acessou o cardápio, já veio com a opção que ela queria, ela já veio preparada, ela já veio fechando a venda. Então, é isso que eu quero ensinar para vocês. E é isso que é o meu objetivo. É ensinar vocês a trabalharem de forma prática, é fechar vendas com atendimento eficaz, com um cardápio eficaz. Você tem que solucionar ali as dúvidas do seu cliente, porque senão o que acontece? Você envia ali para o seu cliente um cardápio sem todas as informações e aí esse cliente vai receber aquilo lá, ele vai ficar perdido, ele vai te vai te perguntar um monte de coisa, vai acabar levando 1 hora só para fechar o pedido com você, uma coisa que podia ser solucionado muito rápido. Mas nos desviamos um pouco do assunto porque veio, né, essa questão aqui de dificuldade de cardápio. Eu sei que é uma coisa muito recorrente, né? É uma dúvida entre vocês, mas tenham paciência que a gente vai falar sobre isso ao longo das semanas, tá, gente? Queria mesmo hoje passar para vocês da oportunidade que é o final do ano e desse final do ano em específico, que também a gente vai ter Copa, vai ter outras comemorações. Então, comecem a se preparar, façam essa reflexão que eu tô falando para vocês, reflitam sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente quer vender bem, mas reflitam se vocês estão realmente dispostas a vender bem. Porque o Natal, ele é uma época, gente, que você vai estar longe da sua família, mas você vai estar ganhando muito bem. E a família que ama a gente entende isso. Então, a minha família, há mais de 8 anos que eu não passo o Natal com eles. Mas eles sabem que é a minha época de vacas gordas, então é uma época boa, que eu tenho que trabalhar, que faz parte do processo, né? Então quem ama você vai entender que faz parte do seu trabalho. E eu tenho certeza, gente, assim, nunca aconteceu de eu fazer um Natal, trabalhar pra caramba e no outro dia me arrepender. Quem já trabalha com isso, seja as alunas novas, as alunas mais antigas, ou quem está começando, ou pessoas do mesmo nicho que não são ainda minhas alunas, ou que já trabalham com isso,
vão responder aqui. É uma data muito gostosa de você trabalhar, porque você está trabalhando com a alegria das pessoas, né? Trabalhar com tábuas é sempre trabalhar com alegria. Mas assim, quando você começa a receber os feedbacks positivos, você vai acompanhando as pessoas montando as mesas natalinas ali com os seus itens, isso nos traz uma sensação, uma energia tão boa que o cansaço ele fica em segundo plano, então ele vale muito, muito, muito a pena. E falando nisso que eu queria encerrar nossa live de hoje, falando o quanto é gostoso, o quanto é maravilhoso você poder fazer uma coisa gostosa e ao mesmo tempo ser bem remunerado para isso. E esse é o final do ano. No final do ano você tem essa possibilidade. Você vai se sentir muito bem, você vai se sentir muito feliz. E aí a gente tem outros dias para estar com a nossa família, para curtir com a nossa família. Não vai faltar oportunidades. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito mais apaixonadas por toda essa data de final do ano, porque tenho certeza que quem tá aqui, o objetivo é ganhar dinheiro também. É muito bom a gente fazer o que a gente ama, mas eu tenho certeza que por trás de todo esse amor, né, a gente também tem que ganhar dinheiro. Ninguém aqui é hipócrita, né, de falar que a gente só trabalha por amor. A gente quer ver a cor do dinheiro e por isso que a gente tem que fazer tudo isso de forma inteligente, né? Fazer isso de uma forma que vai nos remunerar bem, vai nos deixar super satisfeito, vai nos deixar felizes. Aí depois a gente vai comprar aquele presentinho de Natal especial, uma coisa que eu sempre fiz pós-Natal, né? Que é uma época que se ganha muito bem. Então eu sempre falo, não, depois do Natal eu vou lá no shopping comprar um presentinho especial pra mim. Às vezes pode não ser pra você, pode ser pro seu filho, pode ser pra uma pessoa especial, pro seu marido, né? Mas é tão bom a gente também se presentear. Aí passa esse período do Natal, aí eu passo uma tarde no salão fazendo meu cabelo, fazendo a minha unha, né, gente? Que mulher não gosta disso? Que pessoa não gosta disso? De poder presentear, poder tirar um dia pra si. E isso é tão bom quando a gente tem a sensação do dever cumprido, de que a gente trabalhou pra caramba e que a gente merece se dar esse presente. E, gente, eu falo pra vocês que é muito importante esses marcos também da nossa vida, né? A gente saber comemorar os momentos felizes. Então, se vocês venderem muito bem, se tudo for muito bom, se deem um presente, tirem uma tarde para vocês, comam uma comida que vocês gostem. O nosso trabalho, ele também tem que ter recompensas, né? Muitas vezes a gente quer segurar e deixa de investir, às vezes, em coisas pra gente. E eu digo pra vocês que isso é importante, porque a gente trabalhar muito tem que ter um sentido também. Tenho certeza que vocês que estão aqui me assistindo, vocês querem ganhar bem, mas vocês também querem se amar, se presentear, né? É o nosso objetivo. E com o Natal vocês vão conseguir fazer isso. Vão lá em janeiro pegar um solzinho, relaxar, enquanto muita gente vai estar lá trabalhando. E vocês vão estar aproveitando, porque as pessoas vão estar, né? Enquanto vocês estiverem trabalhando, as pessoas vão estar aproveitando. E depois vai ser vice-versa, gente. Cada trabalho tem seus prós e contras. E eu digo pra vocês que vale muito a pena. Muito a pena. Então, se você tem qualquer dúvida, saiba disso. Que vai ser recompensador pra vocês. Vocês vão ficar extremamente felizes, extremamente gratas. E eu tenho certeza que lá quando a gente for fazer a primeira live de janeiro, lá de 2023, vocês vão vir aqui falar o como foi gostoso, tá? Era isso, gente, que eu tinha hoje pra falar. Eu sei que vocês estão muito curiosas, com muitas dúvidas, mas a gente vai conversando ao longo desse mês. A gente tá ainda aí metade praticamente de outubro, a gente tem novembro inteiro ainda pra conversar. Vamos ter esse nosso encontro todas as terças-feiras às 20 horas, então se programem, não deixem de estar aqui presentes. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom essa troca. E eu tenho certeza que juntas a gente vai poder aprender muito. Tá, gente? Boa noite.